Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Quem está firme nas promessas do Senhor Jesus pode estar convicto que as promessas do Senhor Jesus não falham. As promessas do Senhor não falham e não pode falhar. Eu quero meditar com os irmãos nesta hora num texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, do capítulo 41, no verso 10, um texto muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma outra tradução você vai achar aí, com a destra da minha justiça. Queridos, coisa mais gostosa dessa vida é contar com os cuidados de Deus. Deus é simplesmente maravilhoso. Deus é fantástico. Ele nos surpreende. Quando a gente pensa que está tudo indo de mal a pior, ele vem com a sua surpresa para nós. Eu preguei agora, domingo, na igreja, dizendo que as provações que nós vivemos, ela não tem a ver com provar para Deus que somos fiéis, mas é provar para nós mesmos o quanto nós estamos sendo fiel. Porque para Deus não importa tanto a nossa fidelidade, para Ele ser fiel. Porque a palavra do Senhor diz que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, Ele é Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Mas, amados, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema nesta palavra, e você que talvez tenha ouvido lá no início, quando eu cheguei no Paraíso, eu falei um pouco sobre esse assunto. Eu acho que é muito bom a gente recordar agora por quê? Porque nós estamos vivendo em um momento em que nós precisamos desta palavra. E essa palavra de Isaías 41:10 diz claramente que o Senhor, Ele está conosco. A palavra do Senhor diz, o Evangelho de Mateus também, a Bíblia afirma claramente que Jesus diz para nós que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus jamais nos desampara. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre fé, sobre tempo e sobre a vontade de Deus. Se nós interpretarmos alguns textos bíblicos de maneira bem fatalista, nós teremos alguns conflitos em nossas almas. Porque muitas vezes você lê a Bíblia e olha para a sua vida, olha para o contexto que você está vivendo, você pode até mesmo pensar em não acreditar naquilo que você está lendo. Por quê? Porque se eu pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 22, diz assim: e tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Mas eu tenho certeza que você já orou em muitas finalidades e não obteve resposta da sua oração. Não é verdade? Seja sincero aí no seu coração. Quantas coisas que você já colocou diante de Deus e não obteve resposta? E aí, de repente, você se depara com esse texto do Evangelho de Mateus dizendo o seguinte: mas tudo que eu quiser, se eu colocar em oração, crendo, eu recebo. Será que a Bíblia está mentindo? Será que a Bíblia está me enganando? Não é tudo. Esse tudo não é tudo no sentido de tudo, nem no sentido de tudo da minha realidade, porque esse tudo tem a ver com a minha realidade, não é o tudo do mundo, né? Por exemplo, se eu, por exemplo, começar a orar agora, pedir a Deus um jatinho. O que eu vou fazer com um jatinho? Não é? Eu preciso de um carro. Minha rota, ela é menor do que a rota de alguns pastores aí, Silas Malafaia e outros mais, que tem um ministério quase que global, né? Eles
Eles rodam para o mundo inteiro, tem igreja no mundo inteiro. Então eles precisam de um jatinho, precisam de um avião para serem mais rápidos, para deslocar mais rápido. Mas eu não tenho, eu sou pastor de uma igreja local, então eu preciso só de um carro, né? Então, se eu orar a Deus pedindo um carro, então Deus me dá um carro, como já me deu, ok. Então esse tudo que a Bíblia está dizendo tem que haver com a nossa realidade e com nossos sonhos e com a nossa ousadia de crescer. Mas tem que estar dentro da nossa realidade. Então, se eu pego esse texto aqui dizendo que tudo que eu quiser pedindo em oração eu recebo, e de repente eu não estou recebendo, eu começo a ficar frustrado. Eu estou doente, eu estou orando e de repente não tem resposta de Deus. Por que Deus não curou-me daquela enfermidade? Por que Deus não me livrou dessa enfermidade? Por que isso está acontecendo na minha vida? Então, se eu pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, onde Jesus está dizendo: por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis, tê-lo-eis. Olha, maravilha, não é? Eu creio nessa palavra. Eu creio. Mas se eu tomar só esta palavra, como se a Bíblia toda se reduzisse a esses dois textos, eu teria um conflito muito grande na minha alma. Um outro texto também, que às vezes é muito mal interpretado pela cristandade, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, onde Paulo fala por carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Às vezes nós lemos esse texto e ficamos frustrados porque a minha casa não está servindo ao Senhor. A minha família toda não está servindo ao Senhor. Mas aqui está dizendo: se eu crer, vai ser salvo eu e a minha casa. Embora essa palavra é uma palavra que Paulo está dizendo ao carcereiro, ela não é uma palavra universal. Ela é uma palavra para aquele momento e para aquela hora, mas nós podemos torná-la universal. Nós podemos orar sobre esta palavra e invocar o poder de Deus para que essa palavra se torne verdade nas nossas vidas. Mas, de repente, você é um crente fervoroso na sua casa, a senhora é uma crente fervorosa e, de repente, seus filhos estão mundanos, ímpios, divorciados de Deus, e de repente você fala: mas eu estou orando, eu creio nessa palavra para mim, eu creio nessa palavra que Paulo disse para o carcereiro, eu creio nessa palavra para a minha vida também, porque a minha vontade é que toda a minha casa servisse ao Senhor. E de repente a gente começa a ficar frustrado, porque nós estamos pensando somente do ponto de vista desta promessa, dos textos bíblicos, assim dizendo. Quando nós pensamos em relação à fé, né, tudo que eu pedi com fé eu vou receber. Então, se nós considerarmos somente a fé, aí teremos um conflito maior ainda. Por quê? Porque todo crente tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria na igreja. Mesmo aqueles que estão desigrejados, eles têm fé. Tem fé. Talvez está aborrecido com a igreja institucional, né? A igreja instituição, estão revoltados, né? Estão chateados, aborrecidinhos, que não gostam mais de seguir algum tipo de regra. Eles agora querem fazer de tudo, né? Querem ser livres para andar para a rua com a garrafa de Heineken na mão, com uma garrafa de vodka na outra, e dizendo assim: nós somos livres em Cristo Jesus. Mas eles também têm fé. Um dia vão acordar e vão ver que fizeram uma grande bobagem, porque os filhos deles não terão fé. Eles não conseguirão catequizar os filhos deles, e aí eles vão um dia chorar porque que não estavam numa comunidade de fé. Bom, mas esse é assunto para outra hora. Então, quando eu considero só a fé, somente a minha fé, tem um outro conflito aí na minha alma. Por quê? Porque eu tenho fé. E a Bíblia, ela me deixa ainda numa situação muito confortável, quando ela vai dizer
lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 29, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que coisa miúda, pequena, eu vou poder transportar uma montanha para o mar. Quem dirá dizer, falar para o meu câncer, você está repreendido, eu estou curado em nome de Jesus. Porta de emprego abre em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Como é mais fácil transportar uma montanha ou dizer para a minha enfermidade, eu te rejeito, eu não te aceito, a partir de hoje eu estou curado. E de repente a gente fala isso, né? Determina essa cura, diz assim, para que ela seja dessa forma em nome do Senhor Jesus, e de repente a enfermidade continua lá. A porta de emprego não abre. O meu projeto não prospera. E eu começo a ficar em conflito. A Bíblia está dizendo uma coisa, eu tenho fé porque a Bíblia diz a respeito disso, e de repente não está acontecendo isso na minha vida. Bom, um outro passo é considerar o tempo. Então eu preciso considerar, para que tudo aconteça na minha vida, fé, tempo e vontade de Deus. Então eu tenho fé. Eu tenho fé. Não tem crente que não tenha fé. Todo crente tem fé, irmãos. Ele pode não ter uma fé sobrenatural, aquela dada como dom do Espírito, mas ele tem fé. Todos nós cristãos temos fé. Como eu disse para vocês, até aqueles que estão distantes do Evangelho, que um dia foram sim iluminados pelo Evangelho, que um dia sim ouviu a palavra do Senhor, compreendeu quem é Jesus, tem fé. Tem fé. Tá? Tem fé. E não tem pouca fé não, tem muita fé. Mas de repente você se depara com todas estas coisas acontecendo e você não está conquistando aquele objetivo pelo qual você está batalhando. Então eu preciso entender, bom, eu tenho fé, agora eu preciso considerar uma outra coisa, tempo. Eclesiastes 1:3 diz que tudo tem a sua ocasião própria, há todo propósito, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há um propósito debaixo do sol. Ou seja, Deus é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Nós somos temporais e Ele não está sujeito ao tempo. Deus é eterno. Ele transcende ao tempo, ao espaço. Deus é emanente e é transcendente. Ele emana no universo e ele transcende todo o universo. Então esse é o nosso Deus. Então quando eu entendo que não está acontecendo, mesmo quando eu tenho fé, eu tenho que perguntar, é o tempo disso acontecer na minha vida? É o tempo de eu realmente colher esta semeadura? É o tempo realmente de eu tomar posse desse negócio que de fato eu estou sonhando? Aí, a gente precisa considerar uma outra vertente aqui, a terceira, que é a vontade de Deus. Será que o que eu estou orando, que há muito tempo não acontece, está alinhado com a vontade de Deus? Será que Deus quer isso para a minha vida? Será que Deus realmente quer que isso aconteça na minha vida? Será que Deus, que vê o futuro, que vê o amanhã, está dizendo para mim que isto é bom ou é ruim? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus falando comigo, olha, este caminho que você está querendo seguir não é um caminho legal? Por quê? Porque Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho. Então Deus tem um caminho para nós, Deus tem um pensamento a respeito de nós, para conosco, que não é só a nossa fé que vai mover a montanha. Não é só a nossa fé que vai
mover a montanha. Não é só crer no que está escrito na Bíblia que vai fazer acontecer nas nossas vidas o que nós desejamos. Então nós temos que alinhar essas três verdades. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Tempo, existe um tempo para que a coisa aconteça nas nossas vidas. Qualquer coisa que você receba fora do tempo pode se tornar uma tragédia na sua vida. E também temos que saber se é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas que isso aconteça. Saber se está alinhado com a vontade de Deus, porque se estiver alinhado com a vontade de Deus, nada é impossível. Foi isso que Deus falou para o povo de Israel, falou para eles, olha, se vocês me obedecerem, onde vocês estiverem, vocês vão ser prósperos. Na cidade, no campo, não importa, no deserto, vocês serão prósperos, porque vocês estarão alinhados com a minha vontade. Então, nós precisamos entender esta verdade que é revelada a nós, fazer com que nós entendamos, que tenhamos discernimento, que eu tenho fé, eu creio nas Escrituras. Agora, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo um tempo hoje de provação? Dê glória a Deus, passe pela provação. Faça como a música, vou passando pela prova, vou dando glória a Deus. Não importa, vai passando pela prova e vai dando glória a Deus. Por quê? Porque se você está passando por essa prova, Deus tem um propósito com ela. Deus tem um propósito com ela. Provavelmente Deus tem um propósito com ela. Lembra que eu preguei domingo? Eu disse que a aprovação tem o poder de nos revelar a nós mesmos, a nos fazer mais conhecido de nós mesmos. Então, a aprovação, ela tem esse poder de nos fazer mais conhecido a nós mesmos, não nos fazer conhecido para Deus, porque Deus já nos conhece. Antes mesmo de termos nascido, Deus já nos conhece, sabe muito bem quem somos. Então, e se você está passando por um momento de gozo na sua vida, está dando tudo certo, sabe, o barco está indo, as ondas estão impulsionando o seu barco em direção à sua vitória, meu irmão, aproveite esse momento, desfrute desse momento, faça como a Bíblia diz, né? Goze a vida com a mulher da tua mocidade, porque esse aí é o seu presente. É o seu presente. Deus está te dando. Sabe, é tempo de filé mignon, Deus está te dando. Agora nós precisamos entender uma coisa, nós temos que estar preparados, assim como Paulo, de saber que nem tudo nessa vida é para sempre. Há momentos em que o filé mignon vai ser tirado da nossa mesa e a gente tem que dar conta da carne de segunda e dar glória a Deus porque tem ainda a carne de segunda na mesa. Porque esse é um tempo. E se esse é o tempo, aproveite o tempo. Você está vivendo um tempo de humilhação, você está sendo humilhado. Tudo que você faz é humilhação. Você está sendo subjugado por alguma situação. Coisa que você jamais imaginou que ia acontecer na sua vida. Meu irmão, aceite esta humilhação, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Porque Deus também nos humilha. Eu já fui humilhado por Deus, nem uma vez, nem duas. Uma vez eu fui humilhado por Deus por 5 anos, Deus me humilhou. Deus me fez passar por situações e constrangimento que eu jamais imaginaria que iria passar na minha vida. Mas Ele me humilhou, Ele colocou o meu nariz lá no chão, lá no pó. Sabe? Fez de mim um verme. E lá naquele pó, como um verme, Ele se fez revelar a mim. E eu descobri o que Ele queria de mim. E eu comecei a alinhar a minha vida com a vontade dEle. Sabe, irmãos? A fé é o firme fundamento das coisas que se vê, de que não se vê, mas se espera.
O tempo é o tempo. Ele vai ser tempo na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Se é tempo de humilhação, se é tempo de exaltação, se é tempo de plantar, plante, se é tempo de colher, colha. Colher é gostoso demais, plantar é maravilhoso, é difícil. Se é tempo de colher, colha. Se é tempo de plantar, plante. Se é tempo de humilhação, seja humilhado. Curve a sua cabeça. Mas não se esqueça da promessa de Deus. A promessa de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é justo. Ele está olhando para a sua fé, Ele está olhando para o seu coração, Ele está olhando para a sua dedicação. Alinhe a sua vida. Alinhe a sua vida com a vontade de Deus. Aí você vai ver sua fé funcionar. Aí você vai ver a sua oração ser respondida. Orou de manhã, a resposta de Deus veio de tarde. Orou de manhã, de tarde, Deus está dando a resposta. Por quê? Porque a sua vida está alinhada com a vontade de Deus. Deus está no norte e você está indo para o sul? Não, tem que estar alinhada. Eu tenho que perguntar a Deus, Senhor, soberano, me ajude a alinhar a minha vida com a tua vontade, para que eu saiba o tempo certo, para que a minha fé, de fato, seja uma fé frutífera, porque quando eu falar em nome de Jesus, vai acontecer. Para que eu compreenda qual é a vontade, a perfeita e boa vontade do Senhor na minha vida. Para que eu não fique por aí dando cabeçada de cidade em cidade. Não está bom no Paraíso, eu vou para o Espírito Santo. Não está bom no Espírito Santo, eu vou para São Paulo. Não está bom em São Paulo, eu vou para o Rio. Mas nunca vai ser bom. Por quê? Porque nada vai dar certo se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus. Aí nós vamos cair naquela palavrinha que a Bíblia chama de obra da carne. Você vai achar lá em Efésios. Peleja. Aí você vai ficar pelejando. Mas não é uma peleja de vitória, é uma peleja. Peleja. Sabe o que é peleja? Você batalha o dia inteiro e não vê resultado. É como uma dona de casa que de tarde ela está cansada e a casa continua suja. Ela mexeu o dia inteiro, pelejou o dia inteiro e não conseguiu colocar a casa dela em ordem. Ela estava só pelejando. Ela só estava tendo a ação sem resultado. Eu conheço gente que roda, corre, cansa, morre, mas não tem resultado naquilo que está fazendo. Por quê? A resposta está no que nós estamos conversando. A vida não está alinhada com a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender isso. Alinhar a vontade de Deus para que tenhamos a nossa vontade direcionada por Deus. Para onde que Deus quer que eu vá? Para o sul? Então eu vou para o sul. Deus falou com o povo de Israel, onde é que vocês forem? Se vocês estiverem debaixo da minha bênção, vocês vão ser prósperos, vocês vão crescer. Não importa. Se vocês estiverem em cima da pedra, lá vocês vão prosperar. Sabe por quê, irmão? Não é a terra que produz o pão. Não é a terra que produz. Ela só recebe ordem. Tudo é produzido pela vontade de Deus. Aquela porta de emprego não é o patrão que abre porta, o patrão, o coração do patrão está na mão do Senhor. É Deus que faz o patrão abrir a porta. Tudo está na mão do Senhor. Ele é Senhor. Essa palavra Senhor, para nós, ela tem uma conotação um pouco muito simplória, porque a gente aprendeu desde cedo a dar bênção para o pai e para a mãe, porque são nossos senhores. Não é? Mas a palavra Senhor, ela tem um significado muito forte.
que esse senhorio de pai e mãe não tem. Senhor é aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Senhor é aquele que pode matar. É aquele que pode tirar a vida. Quando um escravo chamava o seu senhor de senhor, ele estava dizendo: eu sou submisso total. Você pode cortar minha cabeça aqui agora, que nada vai acontecer, porque o Senhor é meu dono. Então, quando nós falamos Deus é o meu Senhor, eu estou dizendo, Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Se eu tenho dono, eu não posso ter vontade própria. Vontade própria no sentido de me relacionar com Deus. Eu tenho que saber qual é a vontade dele na minha vida. Eu não posso ficar dando passo sem a direção dele. Eu preciso cumprir a vontade dele na minha vida. Então, meus queridos, a fé ela tem um poder extraordinário de mover montanhas, mas a fé nada vai acontecer se Deus não quiser que aconteça. Então não é que você tenha falta de fé, é porque ainda não é a vontade de Deus. A fé é maravilhosa, mas Deus não quer porque ainda não está no tempo. O tempo dele ainda não chegou para fazer acontecer na sua vida o desejo da sua fé. Então nós precisamos alinhar essas verdades. Olha, fé, tempo e vontade de Deus. Eu tenho fé, não abro mão disso. É tempo? É tempo. Deus está de acordo? Está. Então o mar vermelho vai se abrir, não tem conversa. Não tem conversa. Não adianta, nada pode impedir a ação de Deus quando o tempo chegou nas nossas vidas. Se chegou o tempo da sua agonia, do seu sofrimento, da sua luta, da sua provação, ninguém pode tirar de sobre a sua vida. Ninguém. Ninguém pode tirar. Ninguém pode facilitar a provação de ninguém. Deus fecha as portas de tudo enquanto é jeito que você puder imaginar. Agora, no dia que chegar o dia da sua bênção, da sua vitória, chegou o tempo, você vai falar assim, eu nem tenho fé para essas coisas, mas está acontecendo. As portas estão abrindo de tal forma que eu nem orei para isso. Meu Deus, como é que pode? Eu nem estava orando para esse negócio acontecer. Você vai ver que as coisas vão acontecer cumprindo aquilo que Jesus diz na sua palavra, antes mesmo que a palavra saia da sua boca, eu já conheço ela. Antes que você produza a intenção, eu já conheço a intenção do seu coração, porque eu sou aquele que sonda as intenções. Entende? Compreende isso? Então creia tão somente e se entrega tão somente ao Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida. Eu não conheço alguém que tenha deixado a vida dele nas mãos do Senhor e que Deus tenha deixado ele envergonhado. Deus é Senhor e cuida de nós. Para que nós possamos concluir esta palavra, mais uma vez eu quero dizer para vocês, o Senhor é contigo. Ele não te desampara. Você pode crer nessa palavra? O Senhor é contigo e Ele não te desampara. Se você acha que está sendo desamparado hoje porque está passando por aprovação, não está. Essa aprovação é propósito de Deus na sua vida. Agora você tem que alinhar a sua vida com o Senhor. Você tem que buscar compreender este alinhamento da sua vida para com o Senhor. Porque aí você vai ter o discernimento do que Deus quer com você, o que Deus está falando com você, o que Deus está orientando você. Amém? Quero orar com você neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um desses irmãos, os nossos irmãos que estão agora nos assistindo por essa live, ó Deus. Quero, de uma forma muito especial, pedir ao Senhor que abençoe a vida da minha prima que está lá nos Estados Unidos, a Maria. Abençoe todos os irmãos que estão aqui agora, Pai,
cujos nomes estão aqui na minha frente. A vida da Márcia, do Júnior, da Maria Célia Gonçalves, que o Senhor abençoe a vida dela. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe grandemente a vida da Márcia, do diácono Nelson, do Alex, do Israel. Ó Deus, em nome de Jesus, a vida da Marquélia, os irmãos também que estão lá no Face, ó Deus, a Rosilene, abençoe a vida dela, Senhor, abençoe a vida da Marilene, abençoe a vida da Silvia, Pai, no nome de Jesus, e algumas pessoas que eu já não consigo mais ver o nome deles aqui, da missionária Claudimar, de todos que estão ligados e agora nos assistindo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um deles, Pai. E que eles possam, que estão vivendo esse momento, um momento de provação, que o Senhor possa mostrar para eles que o Senhor está junto, tá? A mão do Senhor está sobre eles. Pai, ajude-nos nesse momento de dificuldade que vivemos em nossa nação, no mundo inteiro, Pai. Que o Senhor possa estender a tua mão de poder e de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Cadê a minha prima que estava aqui, que queria entrar aqui participando? Manda aí, Maria, o seu pedido de novo aí, deixa eu te ver. Cadê? Aquela hora que você mandou aí, eu não podia te chamar. Silvia, Deus abençoe. Cadê? Ó, gente. Maria já foi embora? Cadê? Cadê, gente? Oh, Jesus. Ah, tá aqui. Se tiver aí, manda o chamado aí de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi abençoado aí em nome de Jesus. Dá um sinalzinho aí, manda o coração. Coraçãozinho assim, ó. Cadê o coraçãozinho? Cadê o coraçãozinho, gente? Oh, meu Deus, eu sou ruim demais nesse negócio aqui, viu? Ai, no Face é mais fácil. Agora esse negócio aqui do Instagram é mais complicado. E agora que eu não acho mais a minha prima que entrou aqui, cadê? Bom, outro dia a gente conversa. Terça-feira que vem, eu vou fazer a live lá do Espírito Santo, que eu vou precisar de ir no Espírito Santo. E aí, eu vou mandar para vocês a mensagem, e vocês vêm para cá, vai ter mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Se você foi abençoado, eu vou salvar a mensagem do Face e vou colocar ela lá no canal da igreja. Aí você pode mandar depois para seus amigos, para seus irmãos em Cristo aí, para eles poderem assistir e também ser abençoado por esta palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós temos escola dominical, nós temos o culto à noite, com um grupo mais reduzido, mas estamos tendo. Essa semana eu vou ver se eu consigo falar com a prefeita, para ver se a gente já consegue usar pelo menos 30% da capacidade do templo. Se for possível, a gente começa a reunir com mais pessoas. É só cada um tomar as devidas precauções, que aí dá certinho. Deus abençoe a vida de vocês, vamos ficando por aqui. O nome santo de Jesus. Amém e amém.